É hora do culto. Capítulo 11. Evolução. Silvio e Clarice sabiam que o roteiro do culto no lar compreendia duas etapas. Na primeira delas, era feita a leitura de um texto adequado ao nível de entendimento das crianças, com o apoio e comentários dos pais. Na fase seguinte, os textos eram apropriados aos adultos, sendo o livro principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, lido em sequência e aos poucos, também com os devidos comentários. Contudo, os pais compreendiam que era necessário saciar a curiosidade dos filhos e lhes transmitir paulatinamente os ensinamentos básicos para que ficassem aptos a compreender melhor os princípios da doutrina e do Evangelho. A mãe carinhosa iniciou um assunto novo. Será que as pedras, as plantas e os animais possuem alma? Nossa, mãe, agora você me pegou, exclamou Paulinho. Acho que os animais têm alma sim, arriscou. As pedras não devem ter, e as plantas... Bem, sei lá, é melhor você nos explicar. Para que possamos entender esse assunto, vamos ter de falar um pouco sobre evolução. Rosiane fez a pergunta natural. O que é isso? Digamos que seja a transformação lenta e progressiva das coisas. Por exemplo, há uns anos vocês eram bebezinhos, agora já se desenvolveram e, assim como ocorreu comigo e com o seu pai, seus corpos irão modificar-se ainda mais ao longo dos anos. Podemos então dizer que seus corpos evoluíram, compreenderam? Creio que sim, disse a menina. Pois bem, tudo no universo evolui, ou seja, se transforma. Nosso planeta Terra, por exemplo, a ciência já demonstrou que há milhões de anos ele não era como é hoje, com oceanos e continentes. Como era então? Era literalmente uma bola de fogo, uma massa quente que foi esfriando aos poucos. Não tinha nenhum ser vivo, mas com paciência e tempo, a vida surgiu, se desenvolvendo cada vez mais nos reinos vegetal, animal e hominal, que é o das pessoas. Teve até dinossauros, lembrou Rosiane, eram enormes. Isso mesmo, filha, muito bem lembrado. E eles não mais existem, sinal de que as coisas se transformam realmente com o passar do tempo. O pai prosseguiu com as explanações. A evolução acontece em todos os reinos. Ao longo dos milênios, os minerais, os vegetais, os animais e os homens estão se transformando. Mas não é só isso. A evolução está presente nos chamados princípio material e princípio inteligente. Ih, agora complicou de vez, disse Paulo fazendo uma careta. Calma, filho, deixa seu pai explicar que tudo vai ficar mais claro. Silvio continuou. Todas as coisas materiais, ou seja, as coisas que podemos ver e tocar, se originam do princípio material. De igual modo, os espíritos são oriundos do princípio inteligente ou espiritual. As crianças estavam atentas. Nosso corpo físico, por exemplo, é uma evolução do princípio material, que também está presente nos minerais, vegetais e animais. Já o espírito humano é uma evolução do princípio inteligente. E prosseguiu. O princípio inteligente está também presente em todas as coisas de todos os reinos.
significa que está nos minerais, nos vegetais e nos animais, só que nesses reinos, inferiores ao nosso, está em diferentes fases de transformação. Por exemplo, uma pedra não pensa, assim como uma planta também não. Um animal doméstico, por outro lado, já é capaz de pensar e de reconhecer o seu dono. Mas ele ainda não sabe que existe, não sabe tomar decisões, a não ser aquelas instintivas para sua defesa, sobrevivência e reprodução. Os meninos aguardavam o pai terminar a explicação. Quanto ao princípio inteligente, esse evolui até alcançar a etapa hominal, quando se transforma em espírito, que somos nós. Aí acontecem coisas muito especiais. Quais são elas, pai? Indagou Paulinho. Bem, ele se individualiza, isto é, torna-se um indivíduo único e imortal. Torna-se capaz de reconhecer a si mesmo, de saber que existe e passa a ter a noção de Deus. O espírito humano pode tomar decisões e mudar o rumo de sua vida. Porém, quando o princípio inteligente ainda está na fase animal, por exemplo, isso não é possível. Clarice encerrou o assunto dizendo: seu pai e eu sabemos que muitas coisas parecem difíceis para vocês. Mas, com o passar do tempo, vocês verão que as coisas ficarão mais fáceis de compreender. Quem sabe responder? O que é evolução? Em que reinos ela acontece? Nosso corpo se origina de qual princípio? E nosso espírito? Depois que o princípio inteligente se individualiza e se torna espírito, o que é capaz de fazer?